A nossa crença, ou seja, a nossa verdade absoluta, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você, por exemplo, quer comprar um carro, você compra um carro branco daquela marca X, você começa a ver o carro branco da marca X em todo canto. Parece que todo mundo comprou aquele carro, mas não. A sua crença é de que você tem aquele carro, você acha aquele carro bonito, aquele carro importante, então você começa a ver. Isso acontece quando você quer comprar um aparelho celular, quando você quer alugar um lugar. Você quer alugar uma casa, você começa a achar placa de aluga-se em todo canto. Por quê? Porque a sua crença está alinhada com o seu foco, com aquilo que você consegue ver. Isso vale para o lado positivo e isso vale para o lado negativo da vida. Então, assim, se você tem uma crença positiva, você vai ter um intuito positivo. Se você vai ter um intuito positivo, você tem uma ideia positiva, uma ação positiva, um resultado positivo. Mas se você tem uma ideia, uma crença negativa, uma verdade absoluta negativa, você vai ter uma crença negativa e vai ter um resultado negativo no final. Não adianta você ficar assim, por exemplo, a nossa crença, a grande parte da nossa crença está no nosso subconsciente, ela não está no nosso consciente. A grande parte da nossa crença. A ciência fala em 96%, outras falam em 90% da nossa crença. As nossas crenças estão no nosso subconsciente, ou seja, a gente não tem acesso a elas. É por isso que as crenças elas são mudadas através da repetição ou através dos nossos impactos emocionais, né, de fortes impactos emocionais. Então a gente tem, por exemplo, às vezes o cara vai e ele é assaltado, ele sofre um acidente, e a partir dali ele gera uma depressão e aquela depressão acaba com a vida do cara. Ou o contrário, né? Então assim, são as nossas crenças que nos limitam, a gente não pode fugir disso. Crença só existe dois tipos de crença, a crença positiva ou crença negativa. Só existe isso. Você pode estar na sua crença negativa, eu não sou capaz. Então uma pessoa, ela olha e fala o seguinte, eu não sou capaz de passar nesse vestibular. Ela pode até falar da boca para fora que ela acha que ela é capaz, mas quando ela chega lá na hora, no subconsciente dela, no inconsciente dela tá lá, eu não sou capaz de passar. Então ela vai começar a ver as coisas que vão fazer com que atrapalhe ela. Ou seja, por quê? Porque a crença dela de eu não vou conseguir passar está alinhada com o foco dela, com aquilo que ela consegue ver. Então ela vai ver a internet que atrapalha de maneira negativa, ela vai ver as festas que ela quer ir, ela vai ver tudo que não faz com que ela consiga trabalhar em alta performance. Ao contrário da pessoa que tem uma crença positiva. Então ela vai ver oportunidades, porque é aí onde gera a história diferente. Né? Então, crença negativa e crença positiva, só existem elas duas, não existe uma crença do meio, uma crença neutra, não. Ou é negativa ou é positiva. Eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá, eu vou fazer a coisa de maneira diferente. Entende? Só existem esses dois tipos de crença. Então, o que a gente tem que ajustar? Tem que ajustar as crenças. Tem que ajustar aquilo que você pensa. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é identificar quais são as suas crenças. Crença de merecimento, crença de capacidade ou crença de identidade. Qual é a crença de merecimento? Você acha que você é merecedor de ter um carro? Qual é o carro que você acha que você é merecedor de ter? Qual é a casa que você acha que é merecedor de ter? Qual é o salário que você acha que é merecedor de ter? Então, isso está no seu subconsciente, mas você pode conscientizar sim a situação. Opa, peraí, o que eu tenho? Para onde eu quero ir? Onde é que eu quero chegar? Crença de identidade, eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de passar nesse curso? Eu sou capaz de me profissionalizar e de ter um salário, um cargo maior? Crença de merecimento, crença de capacidade, crença de identidade. Eu quero, eu sou, eu mereço. Então a gente tem que identificar onde está a nossa crença limitante. E é a crença limitante que tem que ser trabalhada em cima disso. Você tem que identificar onde é que está essa crença limitante para trabalhar em cima dessa crença limitante. Porque só dessa forma é que você vai conseguir mudar ela, ajustar ela para uma crença positiva. E a partir do instante que você vai fazendo isso dia após dia, se você se filmasse há 10 anos com as crenças que você tinha e conseguisse identificar isso e passar 10 anos trabalhando só crenças positivas, identificando, consertando, estando em alta performance, 10 anos depois, você se veria e olharia para trás
e diria, poxa, como eu era imaturo, como eu não era capaz, como eu não achava que necessitava, como eu achava que não merecia. Então é importante que você identifique a sua crença limitante para trabalhar a sua crença limitante dia após dia, seja como um profissional, seja você identificando você mesmo. É importante que você trabalhe isso tudo para que lá no final, ou lá daqui a 3, 5, 10 anos, você consiga olhar para você e ver, poxa, eu sou hoje uma pessoa melhor. Eu sou hoje uma pessoa mais feliz. Com aquilo que você identifica que é a felicidade. Porque a felicidade ela é volátil e a felicidade ela é diferente para todo mundo. Para você, a felicidade pode ser estar ao lado da sua filha, do seu bebê, da sua criancinha. Para outra pessoa, a felicidade pode ser viajar ao mundo. Para outra pessoa, a felicidade pode ter muito dinheiro. Não existe um certo ou errado com relação à felicidade. Mas existe um certo ou errado com relação a não ser feliz. Isso sim existe um certo ou errado. Um dos exercícios que eu acredito que sejam necessários para que a gente identifique essas crenças limitantes na nossa vida, seja exatamente identificar onde não está bom, onde que está doendo. Eu sempre costumo dizer que o que dói está errado. Tem gente até que pode gostar desse tipo de dor, mas eu acredito que não seja o melhor, nem seja o ideal para todo mundo, porque ninguém gosta de sentir dor. O ser humano, ele foge da dor e ele vai sempre em busca do prazer. Então, a gente tem que identificar o que te dá prazer, o que te daria prazer. E a gente tem que identificar o que está te causando dor. Porque isso que está te causando dor pode ser sim algo que está te sabotando para que você seja um grande vencedor na vida, para que você tenha uma crença. Então, identificar essa crença nem sempre é tão fácil. Às vezes você precisa de alguém. Muitas vezes precisa de alguém, precisa de um especialista, precisa assistir um curso, precisa ler mais, precisa identificar mais. Mas eu acredito que isso pensado de maneira positiva, ou seja, quando você consegue identificar essa sua crença, se você conseguir identificar que essa crença está te causando algum tipo de dor, você já pode garantir que aquilo dali precisa ser retirado ou modificado da sua vida. E a partir daquele instante que você consegue pensar, poxa, aquilo dali não está me fazendo bem, eu preciso retirar aquilo dali da minha vida. Então eu preciso jogar algo em cima daquilo que mate aquela dor. Né? Preciso estudar mais, preciso me conhecer mais, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante na vida das pessoas. Preciso conhecer mais, identificar, saber para onde ir, o que eu quero para a minha vida pessoal, o que eu quero para a minha empresa, o que eu quero para a minha família, o que eu quero para a minha esposa, o que eu quero para o meu marido, o que eu quero do meu salário, o que eu quero comprar, quais são as coisas materiais que eu quero ter, para onde eu quero ir, quais são os sonhos que eu quero realizar. A grande maioria das pessoas, elas não sabem para onde querem ir, elas sabem o que elas não querem. É aquela conversa que eu sempre digo, as pessoas elas sabem identificar o que elas não querem na vida, elas não sabem identificar o que elas querem. Esse é um grande problema. Então, por exemplo, você pergunta assim, você quer comprar um sanduíche para mim? Quero. Qual é o sabor que você quer? Ah, eu quero um sabor que não tenha cebola. Você quer assistir um filme junto comigo? Ah, qual é o filme que você quer assistir? Ah, eu quero assistir um filme, qualquer filme, só não pode ser de terror. Ah, você quer fazer uma faculdade? Ah, qualquer faculdade que não tenha matemática. Ou seja, as pessoas elas sabem o que não querem, mas não sabem o que querem. Então, quando você não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Você vai para qualquer canto. Então, esse é um grande erro das pessoas que querem ter sucesso na vida, porque elas não sabem identificar para onde elas querem ir. Elas sabem o que elas não querem. E a grande maioria das pessoas é assim. Elas não sabem o que elas querem para a vida delas. Elas sabem exatamente identificar o que não querem para a vida. Agora, isso também pode ser visto de uma maneira positiva, quando você quer melhorar. Porque quando você quer melhorar, você sabe identificar exatamente aquilo que você não quer. E aquilo que você não quer precisa ser retirado da sua vida.